Primeiramente, gente, não é só o trabalho, tá? É como se diz aqui, né? Se só trabalhar muito deixasse alguém rico, estivador seria milionário, porque os caras trabalham, tá? Então não adianta você simplesmente trabalhar muito se você não tiver um planejamento de carreira, um planejamento daquilo que você quer e alinhar isso com a sua família, com a sua esposa, ou se você estiver sozinho, consigo mesmo. E tudo isso tem que ser alinhado a uma coisa que tenha a ver com o chamado propósito, que pode até ser que a gente fale um pouquinho sobre isso depois, ou seja, aquilo que faz sentido para você. Porque não adianta você gastar energia em algo que você não acredita, você não vai ter sucesso, tá? Você só vai ver chegar a segunda-feira, desejar que chegue logo a sexta. E no caso da pipoca, Fernando, obviamente, eu nunca sonhei em ser pipoqueiro, nunca quis ser ambulante, né? Mas naquele momento, só que assim, era um plano B. A gente tinha uma ideia, eu e minha esposa, da gente montar alguma coisa, né? E eu não queria ainda ser empreendedor. Olha aí, ó, tá a foto de alguma do início de tudo, né? Os primeiros, ó, isso aí é os primeiros pedidos, a primeira grande entrega que eu fiz com as pipocas coloridas. A grande entrega era isso, para mim, né? Nossa, fazer sei lá quantas dezenas de pipocas era muito para mim naquela época, né? Então, assim, só que assim, como a gente tinha um chamado plano B, né? Queríamos fazer um negócio voltado a terapias orientais, né? Para empreender no Japão ou no Brasil, e a gente ficou aqui no Brasil, a gente veio para se casar e tivemos que ficar aqui no Brasil, né? E para ajudar a cuidar também de uma pessoa. Então a gente não estava preparado financeiramente. Mas aí o plano B nosso, eu vinha desenhando, poxa, pipoca, gente, pipoca é uma coisa que eu gosto, só que muita gente gosta de várias, né? Todas as idades, todas as classes sociais, e faltava muito inovação, né? Ou seja, a pipoca já existe há 3.000 anos, né? A pipoca já, né? Pipoqueiros no Brasil já existe há muitas décadas, só que não, vocês concordam? Não tinha inovação, era sempre o mesmo jeito de fazer. A única inovação era o pessoal colocar bala, colocar mais coisas assim, mas ninguém deixava o lugar bonito, ninguém usava criatividade para isso. Então, quando eu tive que começar a fazer, falou, olha, o dinheiro que eu tenho, né? A gente falou, vai ter que fazer com pipoca mesmo. Então, vamos aprender como que faz. Só que vamos fazer melhor. Como eu era publicitário, ficou mais fácil a questão de ter mais ideias, né? Porque eu já vinha estudando sobre o que é empreender, o que é negócios, desde o Japão. Eu comecei a estudar pela internet, né? Então, assim, foi assim, eu enxerguei uma oportunidade de negócios no Brasil, porque é um produto que todo mundo consome, mas ninguém inovava, né? E na época que eu comecei, eu acho que tinha uma empresa que fazia uma pipoca caramelizada doce no Brasil, e só, né? Agora, colorido e com sabores, fomos os primeiros. Então, assim, mas isso poderia estar sabe, qualquer pessoa poderia ter feito isso, né? Só que as pessoas normalmente têm preguiça. Às vezes você, sabe, fica esperando surgir alguma coisa para você copiar. E que quando você cria alguma coisa, você pode sair na frente, né? Dá mais trabalho, né? Mas aí a gente fala sobre a questão do trabalho que você falou, né? Então não é só o trabalhar por trabalhar, é você aceitar os desafios. Dá mais trabalho criar alguma coisa diferente? Você pensar numa inovação? Dá. Só que o resultado é que você vai ser diferente da maioria, né? Então, acho que isso que fica a dica aí para as pessoas. Toshio, você falou de algumas dicas de como trabalhar a autoconfiança, a autoestima, extraordinárias, e que se o empresário começar a usar, ele já vai vencer a timidez, ele já vai trabalhar a comunicação melhor, porque a comunicação é uma arte, a gente sabe que comunicar-se é uma arte, não é uma arte tão fácil, principalmente quando você é tímido, quando sua autoconfiança está lá embaixo, sua autoestima, então a comunicação fica mais difícil. Mas a gente sabe, você disse claramente, que a comunicação é essencial. Mas aí agora, na tua fala, você também fez algumas colocações muito interessantes. Primeira coisa que você disse, não é só abrir o negócio, não é só querer empreender. Primeiro eu quero saber, e o público quer saber de você, o que é empreender para você? Primeira coisa. Dentro do que é empreender para você, você fez uma fala interessante, que o planejamento estratégico que você veio desenvolvendo, lá com o carrinho de pipoca, com os primeiros carrinhos de pipoca, o planejamento estratégico foi essencial. E aí vai a outra pergunta, além do empreender. Então, serão duas perguntas, 2 blocos. Além do empreender, o que é esse empreender? Esse planejamento estratégico foi essencial, foi fundamental para você agora nessa pandemia, para que você se mantivesse no mercado como microempresário, como pequeno empresário, ou isso não contribuiu?
Certamente, né? Então, empreender para mim, gente, é fazer acontecer, né? Porque a maioria das pessoas tem sonhos e não realizam porque ficou no mundo dos sonhos, né? Então, existe um trabalho para você tirar as suas ideias da cabeça e começar a realizar. E não precisa ser uma coisa grande, você não precisa começar a fazer isso abrindo uma empresa, se você quer abrir uma empresa, tá? Não precisa ser, nossa, eu preciso abrir uma empresa, tá? Você pode simplesmente começar fazendo coisas pequenas mesmo do dia a dia, sabe? Poxa, você sempre disse que gostaria de começar a cozinhar. Então, começa a assistir os vídeos, deixa de só assistir o vídeo, começa a cozinhar de fato, até chegar falando, ó, eu quero fazer esses pratos bonitos para poder, sei lá, ou para tirar uma foto, né, e mostrar para todo mundo, ou para chamar um grupo a minha família e fazer uma coisa gostosa. Isso é uma prática que você faz, sabe, de tirar as ideias, os sonhos, as vontades e realizá-las, tá? Ou seja, se você começar a fazer isso, em poucos meses você já está ficando muito bom naquilo que faz, tá? Isso significa que quando você vai abrir uma empresa, também na verdade é isso, você tem uma ideia e tem que conseguir começar a ter a capacidade de transformar ideias em realidade. Isso para mim é empreender. Você, independente se você tem produto, se você tem conhecimento, você não sabe nada, mas você tem uma ideia. Então você busca o conhecimento para aquilo, você faz uma pesquisa de mercado, você vê se tem aceitação, porque às vezes aquilo para você, nossa, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que sabe, todo mundo gostaria disso aqui, por exemplo, eu sou japonês aqui, né? Então o nariz aqui, ó, é pequenininho, então o óculos vive caindo. Para mim, se tivesse alguma coisa que conseguisse prender isso aqui, seria ótimo, né? Para ficar mais fixo. Agora vejam só, eu tô no Brasil, se eu estivesse no Nordeste, tem muito poucos orientais. Se eu criasse um produto para poder prender o negócio aqui eu teria mercado, eu teria que mandar para o, sei lá, Sudeste aqui, onde tem mais pessoas, entende? O mercado é mais restrito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também nisso. Com relação ao planejamento, foi fundamental, viu, Anísia? Eu acho que, assim, a gente também, passamos por muitas crises ao longo desse período, e as crises são normais, né? Os erros, só erra quem faz, não é assim que se diz? Então, assim, a gente faz, tenta, planeja, erra. Por mais que você tente, às vezes vai errar. Só que dessa vez, a gente passou por períodos, assim, 3, 4 situações críticas, onde eu falava, nossa senhora, o que eu vou fazer agora? Como que a gente recomeça? A gente sempre recomeçou mais forte. Dessa vez foi difícil, porque a gente diversifica, né? Diversificou os pontos de venda, é uma prática que eu já tenho há muito tempo, para não concentrar em um único segmento, só que todos esses segmentos que a gente vendia, cinemas, paradas de estradas, né? Em restaurantes, lanchonetes, lojas de quiosques de shopping, coisas assim, que estavam, até padarias, né? Lugares, pontos turísticos, tudo isso fechou. Então, de uma hora para outra também, o faturamento, tudo, né? Caiu de um jeito assim que a gente não sabia como fazer. Então, o planejamento estratégico no fluxo de caixa foi fundamental. Então, de uma maneira muito racional, né? Eu peguei até uma consultoria também do Sebrae, tá? Para poder me ajudar a fazer, a traçar esse planejamento. Desenhei um cenário negativo, ou seja, não, as coisas não vão virar em 3 meses, vão no mínimo 6 meses e vão começar a crescer 20%, 30%, 40%. Baseado nessa realidade, eu comecei a fazer a projeção de caixa. Quanto eu tenho aqui? O que eu vou precisar? Como é que eu vou precisar correr atrás? Vou precisar de capital? Então, eu preciso correr atrás. Um outro detalhe muito importante, gente, né? A gente sempre tentou, né, seguir, fazer as coisas. Tentou não, a gente sempre fez as coisas da mais corretas possíveis. Isso tem um custo, mas nesse momento foi importante, né? O fato da gente ter conseguido já ter um equilíbrio de caixa, a gente conseguir estar melhor, né, em condições melhores, a gente conseguiu também recurso para poder passar por esse período, né? Mas se eu tivesse no começo do ano, olha só que maluco, eu tinha a opção de crédito. Você quer comprar carro, Toshi? Você quer comprar um carro novo? Tinha um monte de crédito para mim. Eu falei, não, o meu carro é 2016, viu? Tá muito bem conservado, é aquele que eu carregava o carrinho. Mas assim, para mim ainda não tem necessidade de trocar ele. Eu quero investir na empresa, né? Eu quero fazer as coisas acontecerem lá. Então tudo isso, essa simplicidade acabou ajudando nesse momento de crise, né, que a gente estávamos mais preparados. E agora a gente está passando por uma outra etapa, que a gente pode discutir depois sobre os cuidados que a gente tem que ter nesse momento e para o ano que vem.